Ciência e Moral em Traços Gerais, parte 5. A pergunta que se pode fazer face a este governo de iure metafórico da consciência é se é moral ou correto seguir sempre a consciência. Alexander diz que sim, que há pensadores que acham que sim, mas ele acha que não. E porquê? Por um motivo muito simples. Porque podemos enganar. Recordemos aqui o exemplo das torneiras no terceiro vídeo. A consciência capta propriedades morais no ato testemunhado ou imaginado, mas depois produz julgamentos errados e sentimentos desajustados da realidade moral debaixo da observação. Ainda assim, pode-se pressionar a questão fazendo notar que, embora um certo ato esteja incorreto segundo as suas propriedades reais, o facto de ele ter sido cometido na convicção genuína de que era correto faz dele correto. Mas Alexander responde que esta sugestão é uma loucura. Factos não aparecem porque nós estamos convictos de que o são, de modo que considerar um ato moral ou correto só porque foi assim que a consciência se pronunciou não faz sentido nenhum. Esta proposta parece ser motivada por uma confusão entre corretude moral ou factualidade moral e como é que lidamos com uma pessoa que estava em condições de ignorância ou erro. E sobre isso, Alexander diz que, cito, o erro que poderia ter sido evitado e a ignorância que não é invencível não desculpam. E porquê? Podemos perguntar a Alexander. Ele continua. Porque, cito, embora um homem que tenha adotado um erro fundamental faça o mal sob uma espécie de necessidade, ainda assim isto não o desculpa, porque ele tinha o dever de ter exercitado mais a sua diligência e imparcialidade na busca pela verdade, e é justamente passível de todas as consequências negativas resultantes da sua negligência. Em poucas palavras, as pessoas não devem andar por aí a deambular pelo mundo em piloto automático, mas devem pensar no que fazem. Diz Alexander que muitos erros que abundam no mundo são precisamente resultado de as pessoas não pararem para pensar um bocado no que andam a fazer. Bom, se ele acha que era assim no seu tempo, adorava saber qual era a sua opinião sobre o nosso tempo, em que ninguém consegue largar um pouco que seja os seus telemóveis, TV ou computadores, e em silêncio e sozinhas pensarem um bocadinho nas coisas. Mas isto traz um dilema sobre o prevaricador, e que soa talvez um bocado injusto na cabeça de alguns pensadores afirmarmos que eles são culpados dos seus atos. O dilema é este. Se S realiza A segundo a sua consciência C, mas C está errada sobre A, S peca. Do outro lado, se S não realiza A contra a sua C, e C está errada sobre A, S é pecador aos seus próprios olhos. No primeiro caso, S peca por ignorância. No segundo, não peca por ignorância, mas, por outro lado, ele não pode justificar para si ter-se ido contra a sua consciência. Nenhum ato, entendido como errado, é justificável, e é por isso que ele não se pode justificar. Questionariam alguns pensadores como é que podemos responsabilizar estes agentes morais e imputar-lhes culpa. Alexander responde que, se seguíssemos este sentimento deslocado de injustiça, então, quanto maior o pecador, menor a responsabilidade pelos seus atos. Portanto, não faz sentido nenhum nos convencermos que a inabilidade moral reduz a responsabilidade dos agentes. Outra objeção que Alexander apresenta contra a sua proposta de responsabilidade robusta é de que as nossas crenças não são completamente voluntárias. Se não podemos decidir aquilo em que acreditamos, isto sugere que não podemos culpar as supostas vítimas de crenças falsas dos seus atos imorais. Mas isto é apenas uma verdade parcial. Embora não possamos decidir no momento, como decidimos que gelado é que vamos comer, que crenças vamos adotar, temos poder de decidir se vamos pensar melhor sobre um assunto ou não, ou se o vamos estudar melhor ou não, ou se vamos considerar argumentos e evidência relevantes para o caso ou não. E voltando atrás, quantas pessoas é que se sujeitam a este tipo de exercícios, nem que seja por um bocadinho? Alexander, e eu junto-me a ele nisto, achamos que são muito poucas. Ou seja, embora não possamos decidir as nossas crenças, podemos influenciar indiretamente a sua formação expondo-nos a argumentos e evidência relevantes. Mas por vezes a coisa ainda é mais grave. Muitas pessoas, mesmo que expostas a argumentos e evidência relevantes, devido a estados mentais sectários ou de amor próprio, não os conseguem considerar de todo e estes não lhes produzem qualquer efeito, por vezes até fazem o contrário. Cito, a perversidade produz uma cegueira no que concerne a beleza e a excelência dos objetos morais.
Nestes casos, as pessoas são culpadas não só dos seus erros, mas dos estados mentais que os propiciam. Cito: se o ato é errado por causa de um princípio corrupto, o ónus da culpa tem de ser recuado para o princípio ou o estado de alma que expede os atos malignos, como uma fonte envenenada expede correntes insalubres. Então, e como podemos avaliar a culpa de um agente moral? Muito simples. As questões que temos de levantar são: os erros e a ignorância podiam ser evitados? O agente poderia ter feito alguma coisa diferente no decurso da sua vida para não adotar certas crenças, estados mentais ou hábitos que contribuem ou contribuíram para os seus erros e ignorância? Como o Alexander diz, isto não são coisas que se fazem às três pancadas. É preciso levar em conta todo o percurso de um agente moral e este tem de ser apreciado como um todo. Alexander termina esta discussão acrescentando mais alguns elementos à sua teoria do que faz um ato moral correto, ou teoria da corretude moral. Recordemos que no quarto vídeo tínhamos visto que um ato correto é aquele que é obrigatório. Aqui acrescentamos, primeiro, que um ato é obrigatório em virtude de certas propriedades morais presentes nele, nomeadamente a propriedade de estar em conformidade com a lei moral, e segundo, um ato é correto quando fruto de um estado mental conativo que tem como alvo precisamente esse ato. Portanto, não basta acertarmos na verdade das propriedades morais. Temos também de ter as emoções, desejos e vontade direcionados para a produção desse ato, coisa que não é complicada, porque a consciência, como vimos em vídeos anteriores, funciona sempre com a parte intelectiva e conativa em consonância. Agora, esta menção da lei moral apareceu assim um bocado na curva, e Alexander apercebeu-se disso mesmo, de modo que a sua discussão seguinte centra-se um pouco nisso. Segundo ele, não há tal coisa como uma lei moral em operação nas nossas mentes, ou mais especificamente na nossa consciência. E por isto, ele quer dizer que não há um conjunto de máximas de aplicação ampla e formuladas e acabadas algures numa parte escura da nossa mente, às quais recorremos no dia-a-dia para fazer casuística. Ainda por outras palavras, não há um conjunto de axiomas morais gerais que são aplicados caso a caso. Temos sim uma consciência capaz de detectar propriedades morais em objetos relevantes, e isto intuitivamente. Essas tais máximas, axiomas gerais ou leis, são resultado da experiência, nomeadamente com a acumulação de vários casos particulares na nossa memória e depois a sua generalização. E o que é isso de uma generalização? É o processo psicológico pelo qual detectamos semelhanças em objetos da nossa observação e agrupamos-los em classes às quais damos um nome. Por exemplo, a classe caminhão, que alberga todos os objetos que são caminhões, a classe do golfinho, que abarca todos os objetos aos quais chamamos de golfinhos, e assim por diante, até com cores, por exemplo, como roxo. No roxo metemos todas aquelas coisas que partilham de uma certa cor. Cito: o processo da mente, em todos os casos, é de particulares para gerais. E a tendência na mente de colocar em classes coisas que se assemelham entre si também existe no que concerne os atos morais. Depois de observar um grande número de atos, de diferentes tipos, os quais todos são moralmente bons ou maus, estes particulares são classificados e formam uma regra geral ou lei, e quando um ato novo é observado, é alocado à sua classe apropriada. E aqui voltamos à comparação da consciência com outras faculdades. Nós, para vermos, ouvirmos ou tocarmos, também não partimos de regras gerais e aplicámos-las a casos particulares. Isso é algo que vem mais tarde na nossa vida. Por exemplo, depois das crianças aprenderem algumas figuras geométricas, já começam a fazer generalizações de formas base, como triangular, quadrangular, etc., para objetos observados. E mais ainda quando progridem para fórmulas para calcular áreas ou volumes em sólidos. E é assim também com a consciência e as propriedades morais dos objetos. Cito: isto não é mais que dizer que a mente tem uma faculdade pela qual julga intuitivamente muitos atos morais, assim que eles são observados. A ideia pode ser ilustrada deste modo. Aqui está uma linha reta. Assim que a vejo, percepciono que é reta. Está aqui uma linha torta, que imediatamente percepciono ser torta. Não há qualquer necessidade de uma regra na mente, na aplicação da qual sei que a linha é reta e a outra é torta. A qualidade das linhas é vista imediatamente. Assim é,
também de muitos atos morais. No momento que a mente os apreende, o seu caráter moral é percepcionado. Obviamente que podemos enganar sobre qual é a lei moral em operação sobre nós todos. Aliás, todos os sistemas morais que se desviam da lei decretada por Deus são exemplos disso mesmo. Um dos objetivos da ciência moral é precisamente perceber que leis podem ser subsumidas à lei de Deus, como ele a apresentou na sua revelação especial, e como classificar os diversos casos particulares que nos vão aparecer na observação ou que são imaginados ou hipotetizados.